Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento às nossas atividades acadêmicas, às nossas reflexões, os nossos estudos, debates, análises, até porque estamos vivendo esse momento peculiar da pandemia e esse é o nosso canal de comunicação e de relações interpessoais. Muita saudade de todos vocês, mas estamos aqui firmes e fortes para resistir a toda a situação e não perder o pique da atividade acadêmica. Hoje vamos começar a estudar a história da educação. Exatamente. Tudo tem uma história. Também a educação tem a sua própria história. E vamos já iniciar essa reflexão acerca da história da educação, fazendo um mergulho na Grécia, a tão apaixonante história grega no que concerne a questão da educação. Bem, inicialmente nós vamos começar a falar de duas cidades gregas. A primeira cidade que eu quero referir é a cidade de Esparta. Em outras oportunidades, nós já discutimos algumas questões em relação a Esparta, com a questão da filosofia, mas hoje nós vamos falar da Esparta no que concerne a questão da educação. Os espartanos, eles eram considerados ávidos, técnicos e respeitáveis guerreiros. Exatamente. Eles tinham uma vida totalmente voltado para a questão da guerra. Então, o modelo social da Esparta tinha o guerreiro no centro das atenções, pois era uma sociedade militarizada, ok? Nesse sentido, como eles davam um grande valor à questão do militarismo, não poderia ser diferente para a educação. A educação, ela sofreu forte influência da questão do militarismo. E no que concerne a educação, os espartanos, eles foram os primeiros a desenvolver a chamada educação infantil, quando o Estado recolhia a criança a partir de 5 anos para atividades educacionais. Nesse sentido, a criança era recolhida pelo Estado e o Estado iria dar toda a formação educacional à criança, buscando formar um novo soldado forte, ávido para as batalhas. Então, a educação aí ela vai ter todo um perfil voltado para a questão militarista, não é? E há muitas críticas sobre esse modelo educacional, mas o modelo espartano ele busca dar à sociedade uma formação robusta de proteção e de força. E eles entendem que o militarismo é o modelo ideal para sustentar essa ideologia da época. Até porque a gente entende que na Grécia Antiga havia muitos conflitos e era necessário ter as escolas militares muito bem preparadas. E esse valor era muito dado pela sociedade espartana. Do outro lado, nós tínhamos uma outra cidade muito importante, que era Atenas. Atenas já tinha uma outra forma, uma outra concepção de ver e de entender a educação. Já em Atenas, por ser uma cidade voltada mais para a cultura, para a música, para as artes, isso não quer dizer que Atenas também não tinha preocupações militares, mas a efervescência cultural em Atenas era muito mais evidente do que em Esparta. Então, era comum ser encontrado os chamados sofistas. Que eram os sofistas? O que podemos chamar hoje de professores particulares que dão aulas particulares. Eles eram homens intelectualizados da época, não é? Que tinham profundo domínio da eloquência, né? O que é eloquência? Né? A arte do convencimento pelos vocábulos, não é? E a retórica. O que é retórica? O que é retórica? É o conjunto de conhecimento teórico, o domínio gramatical. E os sofistas, eles ficavam nas praças públicas, chamadas de ágora, fazendo discursos, atraindo estudantes para que eles pudessem ganhar dinheiro. Ou seja, é a primeira vez na história que você vai perceber o nascimento do professor.
não é? Ou seja, esse professor, o professor particular, aquele que vende o seu conhecimento, não é? Você tem o seu conhecimento é a sua ferramenta profissional para sustentar as suas necessidades físicas, fisiológicas, etc. e tal. Então aí você vai ter já o nascimento do professor com a denominação de sofistas. Bem, mas é nesse mesmo ambiente da cidade de Atenas, nós também vamos ter a figura de Sócrates. E Sócrates, como um pensador da época também, ele era um ferrenho contestador dos sofistas, porque Sócrates não admitia, ele não aceitava essa questão de vender o conhecimento, né? Na visão de Sócrates, né, os sofistas eram enganadores, eles buscavam tirar vantagem sobre as pessoas por eles terem domínios de conhecimento e além disso também os sofistas eles davam aula para os filhos dos nobres daquela época. Então os sofistas não davam aula para escravos, para pessoas de baixa renda. Pelo contrário, ele só dava aula para nobres. E aí, qual era a função aí dos sofistas nessa época? Eles formavam ou alimentavam o status da sociedade. A partir de que ótica? Né? No ensino da eloquência aos filhos dos nobres. Ou seja, para que o filho do nobre ele entendesse e compreendesse a relação de poder entre as pessoas e manter o status social. E além disso também a retórica, dar um conjunto de conhecimentos técnicos e teóricos e o domínio gramatical. Ou seja, era a formação de homens para substituir, né, os seus pais nos status sociais daquela época. Então não era uma educação para a liberdade, não era uma educação para o crescimento humano social, mas sim uma educação para manter o status social da época. Então Sócrates ele entrava muito em confronto com os sofistas da época e com a proposta pedagógica dos sofistas. Não é? E aí, só reforçando essa questão dos sofistas, os sofistas eles ensinavam a eloquência. O que é eloquência? A arte da boa condução do vernáculo para o convencimento social. E isso a gente vê muita eloquência dos políticos, né, nos palanques, na arte de convencer o outro para conquistar o voto. Não é verdade? E o conhecimento teórico, né, gramatical, para ter um bom domínio para conquistas e manter o seu poder social. E Sócrates, ele veementemente, né, tinha esse atrito com os socráticos, porque Sócrates ele dizia o seguinte, né, que o primeiro passo para a libertação humana é um pensamento que ele aprendeu lá no oráculo de Delfos, né, que estava lá pregoado lá em Pítia, né, onde ficava o oráculo, e tinha essa frase: conhece a ti mesmo. Então, assim, o primeiro princípio humano como o conhecer a si mesmo. E Sócrates ele educava toda a sociedade, principalmente os jovens. Ele era mais inclinado para a educação da juventude, porque ele entendia que a juventude era a base para a construção de uma nova sociedade. E Sócrates ele usava alguns métodos, o método da ironia. Ele ia arguindo as pessoas, arguindo os jovens, até ele demonstrar a sua ignorância, e depois ele complementava e confrontava a pessoa com os seus saberes. Ou seja, ele fazia perguntas, respondia perguntas e fazia provocações para que a pessoa pudesse dar à luz a novos conhecimentos. Não é? E aí que nasce o método socrático, que até hoje é muito discutido e utilizado, principalmente nos meios acadêmicos, que nós chamamos de maiêutica. Porque a maiêutica é o debate de ideias, de reflexões, na construção de um pensamento onde ninguém é dono do saber, mas todos participam dessa construção. Dentre aqueles jovens que acompanharam, que foram discípulos de Sócrates, nós
podemos dar destaque a Platão, né, que eu já falei também de Platão, quando nós estávamos estudando um pouco de filosofia, e Platão, ele é filho de uma parteira, e ele, por aquela experiência de parto, né, da convivência em casa, ele faz uma analogia do conhecimento como da luz, né, a questão de vir à luz. Ele fala que conhecer é trazer a luz do saber, a luz do conhecimento. E é intitulado Platão, o mito da caverna, né? Ou seja, dizem que é de Sócrates, outros dizem que é de Platão, mas é Platão que faz a narrativa, né, do mito da caverna, que é justamente essa experiência humana de você se libertar das correntes da escuridão e buscar a luz do saber. Então, o conhecimento para Platão é essa arte da luz de buscar iluminar nossas mentes para o novo. Conhecimento é iluminação. E Platão vai criar aí a primeira universidade, que será a Academia de Platão, ali em Atenas. Então vocês veem que no século IV antes de Cristo já nascia ali a escola, né? Nascia ali já a academia. Inicialmente essa escola ela nasce nas ruas, né, com os sofistas, mas os sofistas eles buscavam alunos com um poder aquisitivo elevado e eram professores particulares, e já Sócrates ele já tinha um método de ensinar nas ruas. Ele conversava com escravos, com livres, com comerciantes, com ricos, com pobres, fazendo uma discussão, uma reflexão, e que levou à morte de Sócrates, porque Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude a pensar. E ele teve que tomar o veneno chamado de cicuta e morreu envenenado, segundo a história de Sócrates. Já Platão, o seu discípulo, ele pega as teorias de Sócrates, desenvolve mais, e ele cria a academia, e ele traz uma nova discussão, né, uma nova fundamentação da questão do conhecimento, principalmente falando sobre a luz do saber, não é? Que é muito interessante essa discussão de Sócrates, e a gente vai começar a perceber já o nascimento de um processo de organização da educação. O principal discípulo de Platão é Aristóteles, né? Já Aristóteles ele já vai dar um passo além do seu mestre Platão, e Sócrates ele já vai abordar mais um campo das ciências, né? Na classificação das ciências, dos reinos animais, do reino vegetal, ou seja, da organização biológica. Ele vai começar a estudar muito a questão da natureza humana, e aí ele vai se debruçar muito às ciências. E Sócrates vai criar também a escola, que é o Liceu. Então, ou seja, nós vamos ter a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. E aí já podemos perceber, já na Grécia, no século IV antes de Cristo, já o nascimento da escola, já as primeiras bases da educação, já um caráter um pouco mais formal, já mais discursivo. Bem, concluído essa fase, nós vamos entrar na Idade Média. Aí a Idade Média é um longo período de 1000 anos que vai ocorrer essencialmente esse período, que vai ser uma tônica para a história da humanidade, porque a Idade Média ela vai surgir após a morte de Cristo, e será a nossa reflexão da nossa próxima aula. Fique atento aí às atividades que nós vamos passar para vocês acerca da educação na Grécia no século IV a.C., onde nós vamos fazer algumas perguntas para vocês sobre a questão da educação sofista, da educação de Sócrates, socrática, da proposta pedagógica de Platão e das reflexões da ciência a partir de Aristóteles. Um beijo no coração de todos vocês e até nosso próximo encontro. Tchau.